Olá, amigos, amigas, irmãos e irmãs de caminhada no Evangelho de Jesus. Aqui estamos mais uma vez, felizes e agradecidos por esse momento, por essa oportunidade. Meu nome é Pedro Romualdo e faço parte da equipe de palestrantes da FEIC. Em todos os nossos trabalhos, antes de iniciarmos, nós fazemos uma prece, da qual convido a cada um de vocês que nos assiste, que nos dá essa honra de participar, entrar na sua residência e fazermos essa prece inicial. Por isso, convido que fechemos nossos olhos, respiremos profundamente e levemos nosso pensamento ao Pai, que nesse momento nos olha e nos abençoa. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, sobre o Teu amor, buscando incessantemente trazermos um pouco do esclarecimento, um pouco do conhecimento do que a doutrina espírita nos traz, que nos revigora, que nos auxilia, que nos dá o entendimento, a compreensão das Tuas leis. Que possamos, Senhor, nesses minutos que estaremos juntos, estarmos conectados, estarmos recebendo as melhores orientações e passarmos as melhores informações dentro do possível. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado nosso encontro do dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Olá, pessoal. É muito bom estar aqui com vocês mais essa vez, trazendo uma informação, um ponto, uma mensagem. Longe de pensar que somos o dono da verdade, longe de pensar que com esses minutos que nós estamos aqui fazendo esse encontro, conseguiríamos reunir todas as informações, trazer todas aquelas questões que muitos de vocês com certeza buscam entender. Como eu, como todos nós. Sempre seremos eternos aprendizes na busca incessante do conhecimento, mas sobretudo da compreensão, para que nós possamos colocar em prática muitas, mas muitas coisas que a nós são delegadas, que a nós são colocadas para que nós possamos desenvolver. Daí poderíamos falar sobre as múltiplas reencarnações, para que nós possamos realmente trabalhar isso e desenvolver. Mas, de qualquer forma, felizes por toda essa bênção de estarmos aqui, pelo acolhimento da Casa FEIC, por toda essa oportunidade. E o tema de hoje é um tema interessante, que abordamos nas nossas palestras. O tema é sobre mediunidade. Uma palavra, uma questão que envolve dúvidas, medos, insegurança. As pessoas às vezes, e como Kardec diz que todos nós somos médiuns em vários graus, essa questão envolve a insegurança. Por quê? Porque muitas pessoas às vezes falam de forma a amedrontar pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento, pela falta de compreensão. Nós temos na doutrina espírita, no espiritismo, bons ensinamentos, bons conhecimentos. Kardec trouxe-nos bagagens suficientes para batermos a base. Mas ele mesmo diz que ele não trouxe a última palavra, que buscássemos entender, buscássemos ter conhecimento. Aquilo que fosse bom, que utilizássemos. Aquilo que não, deixássemos de lado. Daí a importância do estudo da doutrina espírita. Por quê? Nesse Pentateuco, que se conhece muito bem, que se fala, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu, o inferno e a Gênese, trazem inúmeras questões. Mas inúmeros livros trazem também informações complementares, esclarecedoras. André Luiz, por exemplo, o repórter do plano espiritual, nos relata, nos traz com a sua coleção de informações, livros importantes, como, por exemplo, Mecanismo da Mediunidade, é um livro interessante, traz toda uma informação. Nós vamos ver nos dois mundos livros que vão complementar todo esse conhecimento. Para quê? Para responder algumas questões. Basicamente, nós poderíamos dizer o seguinte: que fenômenos são estes que ocorrem com algumas criaturas que veem, ouvem e sentem coisas? E aí?
E aquelas outras que ainda preveem, curam, incorporam entidades e que são chamadas médiuns. E ainda, por que daquelas pessoas que nós conhecemos muitas vezes, que dizem que não sentem, não veem, não escutam, não percebem nada? Por que disso? O que significa isso? E o que é mediunidade, então? Somos todos médiuns? E qual é a minha mediunidade? Qual é o grau da minha mediunidade? É preciso desenvolver a mediunidade ou não? Será que é preciso? É necessário? A mediunidade é invenção do espiritismo ou já existe há muito tempo? Nesse retrato, nós teríamos aí inúmeras outras perguntas que muitas pessoas teriam. A mediunidade é relatada, é mostrada muito antes de Jesus. Se nós formos estudar o Antigo Testamento, nós vamos ver passagens simbólicas, importantes. Pentecostes, por exemplo, Jesus já tinha partido e a grande reunião, o encontro dos seus discípulos, que provocam toda aquela situação, várias línguas e todos se comunicando. Há toda uma situação muito interessante a ser estudada, a ser compreendida. E aí poderíamos relatar tantos e tantos outras passagens. Mas por quê? É importante nós entendermos que, diante do que Kardec nos trouxe, o codificador, facilitou muito a cada um de nós. No passado, na verdade, nós tínhamos aí uma série de problemas. No passado, havia questões que as pessoas não compreendiam o porquê dessa mediunidade. Muitos eram chamados de hierofantes, eram chamados de profetas, bruxos, magos, pitões, pitonisas, profetas, paranormal. Quantos desses irmãos, em séculos passados, não foram inicialmente reconhecidos, eram buscados para darem informações, orientações. Depois, com o tempo, houve uma mudança, começaram a entender que essa prática era do mal, começaram a perseguições, a matar muitos, a enforcar, a queimar, a enterrar vivo. E Kardec, com o seu trabalho, a orientação dada pelo plano espiritual, para que ele viesse a traduzir para nós realmente o que significa esse processo mediúnico. Será que ele é ruim? Até mesmo certas religiões dizem que houve uma condenação, através de Moisés, a proibição de falar com os espíritos. E é interessante, porque se naquela época ele destaca isso da proibição, na verdade, é porque haviam mais pessoas, más intenções, em utilizar, às vezes, sem conhecimento, na verdade, utilizando para tirar proveito e enganar o povo. E ele proibiu, porque não deveria ser dessa forma, desse jeito, todo esse procedimento. E aí algumas religiões dizem, está vendo? Há proibição, Moisés já proibia. Na verdade, a proibição se deu para aqueles maus elementos, aquelas pessoas que queriam tirar proveito da simplicidade, da falta de conhecimento, de entendimento e compreensão. E, sobretudo, o medo, que muitas religiões utilizam-se do medo para provocar algumas coisas. Isso sim é condenável. Isso é que deve ser observado. Mas Kardec traz a nós toda uma informação muito importante que nós devemos perceber. Se todos nós somos realmente médiuns, a mediunidade é inerente ao espírito que permite perceber, interagir, participar do mundo extrafísico ou espiritual, mesmo limitados, daí as criaturas podem ser todas, independente de sua religião, católico, protestante, ateu, rico, pobre, branco, negro, homem, mulher, criança, adultos. Nós vamos ver na Igreja Católica, os carismáticos. Nós vamos ver nas igrejas evangélicas pessoas com mediunidades, ainda que incompreensíveis. Nós vamos ver na Umbanda, nós vamos ver em vários segmentos a demonstração da mediunidade.
E é importante a gente perceber e entender, pelo menos no meu conceito, na minha visão, o Espiritismo, a doutrina espírita, nos traz um basilar, nos traz uma base fantástica para que possamos entender, compreender e desenvolver essa mediunidade. Logicamente que cada um de nós tem um processo mediúnico. E isso é relatado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Não temos a mesma mediunidade, o mesmo grau de mediunidade, e temos algumas afinidades, mas com diferenças, né? Uns são mais sensitivos, outros menos. Alguns vão ser muito mais aqueles com a mediunidade aflorada, a outros vão ter que desenvolver. Então, dentro da doutrina espírita, a minha visão é a base, é entender a responsabilidade, o comprometimento, o que você vai fazer com essa mediunidade. O Livro dos Espíritos é a base para você conhecer a doutrina espírita. Você quer entender essa sua mediunidade? O Livro dos Médiuns vai te mostrar como, onde, porquê, para quê, qual é a responsabilidade, qual é, vamos dizer assim, aquela questão que vai te prejudicar se você não souber usar adequadamente. Por outro lado, é importante nós entendermos que, no meu sentido, no meu entender, é uma balança. De um lado, entender o livro dos médiuns, sim, para ver o grau de responsabilidade e grau de responsabilidades que nós temos. Do outro lado, é extremamente importante nós entendermos, compreendermos o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque senão nós vamos ser marionetes na mão de determinados espíritos. A compreensão, a postura, o conhecimento é extremamente importante. Porque a base de toda essa questão vai ser o nosso pensamento, a nossa moralidade. Na verdade, como a mediunidade é inerente ao ser humano, nós temos uma glândula chamada pineal. Tecnicamente, uma antena. Antena essa que, se nós formos fazer a comparação com o livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz, nós vamos ver vários esclarecimentos sobre essa questão. É como se fosse, ele faz mais ou menos uma comparação, a grosso modo, para poder passar para vocês, como a eletricidade, como um sinal de TV, por exemplo. Nós recebemos em nossa casa, sem qualquer fio, qualquer ligação, na televisão, um programa. O telefone hoje, muito mais fácil de se comparar, um celular, que não está ligado em algo. E você recebe aquele sinal, você recebe aquela mensagem, aquela conversa, dialoga. E a nossa mediunidade é mais ou menos por aí. Essa nossa antena, chamada a glândula pineal, que é do tamanho de um grão de arroz, ela nos faz essa conexão. E aí é que nós precisamos entender algumas questões. Essa nossa conexão, dependendo do nosso estágio de pensamento, sentimentos, palavras que exudamos, o nosso dia a dia, como nós estamos, é que vai nos fazer essa grande ligação. É que vai nos sintonizar com determinados espíritos. Espíritos de luz, como espíritos, digamos assim, sofredores, que trazem muitas questões, que precisam ser ajudados. E aí uma palavra que eu acho linda, uma frase que Jesus coloca: Deus usa o homem para ajudar o outro homem, seja ele encarnado ou desencarnado. E se somos esses, digamos, preparados, tecnicamente preparados, para fazermos essa missão de estarmos nos conectando com o plano espiritual, porque a mediunidade é a comunicação dos dois mundos, entre os dois mundos. Assim como nós captamos as energias, os pensamentos, às vezes, das pessoas que estão à nossa volta, encarnados, muito mais se dá com aqueles desencarnados. E estamos propensos até a seguirmos. Daí a pergunta no Livro dos Espíritos: até que ponto os espíritos nos influenciam? E a resposta dos amigos espirituais: muito mais do que possamos imaginar. De ordinário, de fato, eles nos administram, eles nos controlam, eles nos orientam, eles entram no nosso dia a dia. E aí
a nossa sintonia. Se eu sou aquela pessoa que só vive reclamando, pensando mal, desejando mal, eu vou me ligar com quem? Mas se eu penso coisas boas, se eu estou sempre conectado com o altruísmo, a vontade de servir, de ajudar, sem julgamento, sem condenação, não somos juízes, nós somos caminhantes. Precisamos sim caminhar, ajudar, sermos ajudados. Um equívoco muito grande é julgarmos que a nossa capacidade, seja ela qual for, é maior, é superior e eu vim para ajudar. Jesus esteve aqui conosco e exemplificou muito. Estamos aqui para servir. O Filho do Homem veio para servir e deu-nos os exemplos para servirmos, para sermos realmente esse instrumento de amor e caridade. É interessante que existe uma frase que usualmente se fala, né? Vós sois deuses e tudo que eu faço, vocês farão. É interessante. Na verdade, essa frase ela é a conjugação de dois textos, de duas citações do Evangelho. Uma, em João capítulo 10, versículo 34, coloca, vós sois deuses. E aí, sem intenção nenhuma, mas que ficou, de certa forma, ilustrativa para o nosso trabalho, em João 14 é colocado, podem fazer o que eu faço e muito mais. E até no Salmo 82, versículo 6, Jesus coloca, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então a união dessas passagens é que deu essa origem. Vós sois deuses e tudo que eu faço vocês farão. Mas essa frase nos chama muito a atenção da responsabilidade. Somos essência divina, filhos de Deus. Temos capacidade de fazer muitas coisas, guardando a devida proporção, claro, mas somos capazes de fazer. E nesse contexto do olhar da espiritualidade, da mediunidade, nós temos capacidade de desenvolver muitas coisas. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 9, ele expressa a seguinte questão. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. E, com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço e, com o microscópio, descobriu o mundo nos infinitamente pequenos. Mas, e para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Compreendem? Deus nos concedeu a mediunidade para que nós possamos ter esse intercâmbio, essa comunicação, poder entender, compreender, ajudar. Podemos fazer muitas coisas. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel nos ensina o seguinte: a mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Muito interessante. Se me permitem, eu colocaria mais algumas questões como a mediunidade é um compromisso, é humildade, caridade e anonimato. Como Jesus coloca, não saiba a mão esquerda o que a mão direita está fazendo. Para quê? Não trombeteis. Precisamos entender que essa faculdade é inerente ao ser humano. É inerente a uma responsabilidade a fazermos algo. Agora, mediunidade, médium, não significa ser uma criatura especial, uma pessoa importante. Não. É uma pessoa comprometida a se melhorar, a usar essa faculdade mediúnica para a prática do bem. Para, inclusive, e em especial, auxiliar o próximo. Dai de graça o que de graça recebestes. E aí nós podemos realmente perceber o nosso envolvimento. A mediunidade, dentro da doutrina espírita, em especial do Evangelho segundo o Espiritismo, chama-nos, reporta-nos a muitas questões. Em basearmos que a doutrina espírita ela tem o tripé ciência, filosofia e religião, para que nós bem possamos desenvolver. E aí nós vamos estudar algumas questões. Passagem no Livro dos Espíritos, a questão 76, chama-nos a atenção o seguinte, Kardec nos fala:
Os amigos espirituais também relatam. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. No Livro dos Médiuns, questão 49, nós vamos extrair: os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumento e de intérpretes. Olha a nossa responsabilidade. Ainda no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12, a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. E aí nós poderíamos dissertar, falar algumas coisas nesse sentido. Daí a preocupação de realmente entendermos, através do Livro dos Médiuns, toda essa estrutura. Como eu comentei antes, quando, onde, por quê, para quê? Para não cometermos equívocos, não sermos marionetes. Esse outro lado nos conhece perfeitamente. Sabe quais são os nossos pontos fracos, as nossas tendências. Visualizam em nós aqueles nossos pensamentos constantes para nos afetar, nos prejudicar muitas vezes. Né? Cautela com os nossos pensamentos. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10, diz: a mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente, religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer esta condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Não é nada especial ser médium de cura. Podemos dizer que todos nós somos médios de cura. É um desenvolvimento. Mas uns vêm especificamente com essa questão. E daí a importância dos cuidados, das restrições, porque você vai estar, digamos assim, muito mais conectado a determinadas energias. E aí, na palestra, nós temos uma palestra e falamos sobre alimentação, de alguns cuidados preventivos que devemos ter para o nosso trabalho fluir. Somos instrumento, somos, digamos assim, ferramentas do plano espiritual para exercitarmos isso. Portanto, ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio entre os espíritos, inerente a todas as criaturas humanas, independentemente da condição moral. Manifestas através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos. Existem pessoas que são portadoras de recursos mais amplos de manifestações, facilitando a comunicação com os espíritos. Conforme alerta Kardec, esta faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo, e que é o servir como instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação da lei divina do Mestre Jesus. Fugir a essa proposta divina acarreta necessidades de reparação, pois a vida de uma pessoa é a sua própria confissão pública e de conduta, pautada no amor e no sacrifício. É a sua verdadeira profissão de fé. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, item 12, consta: o bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Então é importante nós termos sempre aquela observação de estarmos atentos aos nossos pensamentos, nossos sentimentos, às nossas palavras, o que nós estamos exudando verdadeiramente, porque não adianta você estar querendo externar algo que é só da boca para fora, mas internamente o seu pensamento, o seu sentimento, a sua crítica, o seu julgamento
a algumas questões, a algumas pessoas, a algumas religiões, podem te, digamos assim, desmascarar. Para o plano espiritual, eles nos conhecem perfeitamente. Sabe o que nós estamos fazendo? Um ponto importante que o plano espiritual nos avalia são as nossas intenções. O que nós realmente estamos intencionados a fazer, a praticar, a exercitar. Daí a importância de uma casa espírita, de tentar trabalhar, desenvolver a mediunidade nessa pessoa, nesse médium, auxiliando-o a compreender. Porque nós teríamos inicialmente uma divisão. Dar a ele o conhecimento geral do que é o Espiritismo e um segundo momento do que é o desenvolvimento dessa mediunidade dele, mostrando as responsabilidades, ajudando-o a desenvolver. Isso é uma grande responsabilidade de uma casa espírita. Nós vamos ver em crianças têm mediunidade. Imagina o sofrimento que às vezes os pais, seja em função das religiões ou de não entenderem o sofrimento deles. Daí a importância de ser levado, primeiramente, lógico, nem tudo nós vamos cerrar um pensamento equivocado. Levar aquela criança a um médico, a um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, analisar, buscar, se for o caso, uma casa espírita para ajudar a compreender, porque aquela criança, na palestra que eu falei sobre família, sobre criança, ainda que aquela criança esteja com uma tenra idade, é um espírito velho que traz algumas mazelas, algumas questões que precisam ser ajudados. E aí nós entraríamos na seara da obsessão, que nós teremos uma palestra para falar sobre isso, mas é importante, aí vem os pais como o primeiro anjo da guarda para auxiliar, para ajudar esses filhos, para ajudá-los a entender, compreender e protegê-los. Então é importante que nós venhamos a desenvolver bem essa questão. Kardec ainda, no Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 228, ele nos chama a atenção para o seguinte: todas as imperfeições morais são tantas outras portas abertas ao acesso dos espíritos maus, dos espíritos imperfeitos. Porém, aqueles que exploram com mais habilidade é o orgulho. Por quê? É a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbram e, como neles, o amor próprio sofreria, se houvesse de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho, aborrecem-se com a menor contestação, com uma simples observação crítica, chegando mesmo a odiar as próprias pessoas que lhes prestam serviço. Devemos também admitir que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médium pelas pessoas que o cercam. E aí, nós poderíamos desenvolver, dentro dessa questão, trazida pelo Kardec no Livro dos Médiuns, a sensibilidade. As pessoas, às vezes, são muito sensíveis a todo um processo de não quererem ser, digamos assim, disciplinadas. Muitos até, eu já ouvi, por que eu preciso, então, estar numa casa espírita? Se eu sou médium, eu não preciso, ledo engano. Uma casa espírita, ela vai te mostrar, orientar, ajudar a você realmente a desenvolver a sua mediunidade, a não cometer equívocos, erros. Qualquer deslize, podemos ser presas fáceis. Podemos fazer e utilizar recursos inadequados. Se nós formos ver na história, Hitler era um médium, tinha uma mediunidade, mas foi muito mal utilizada. E aí cometeu equívocos, sem julgamento. Assim como nós, somos muito frágeis. É essa fragilidade que os amigos espirituais nos chamam a atenção. Nós não somos maus, nós somos frágeis.
Nós nos deixamos levar, muitas vezes, pelo canto da sereia. E esse canto da sereia, às vezes, são espíritos mal intencionados, querendo nos desviar de determinados caminhos. Daí a importância do estudo. Quando você tem a solidez do conhecimento, você consegue distinguir o que é uma coisa ou outra. E aí nós poderíamos entrar na fascinação. Quantos de nós somos fascinados por algumas orientações que muitas vezes não são de bons espíritos, nos levam para caminhos tortuosos, fazendo com que venhamos a correr vários problemas, a termos várias consequências com isso, né? E aí nós poderíamos também perceber que há uma grande separação, há uma grande necessidade de desenvolvimento da mediunidade, para que possamos ser esse instrumento perante aos amigos espirituais, Nós podemos até fazermos uma demonstração de algumas mediunidades que se conhece, que se poderia falar, dissertar. Quantos de nós não somos esses médiuns que trazemos inúmeras questões, essas faculdades para desenvolver, fazermos muita coisa boa, muita coisa importante, como médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos, médiuns audientes, médiuns de incorporação. Incorporação, meus irmãos, às vezes as pessoas têm medo, falando rapidamente. A incorporação não significa dizer que algum espírito vai adentrar ao seu corpo. Não é isso. Sabe-se muito bem que pela física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Há uma aproximação. E aí nós teríamos que desenvolver uma fala sobre o nosso perispírito, né? É a comunicação através do perispírito, essa sensibilidade, mas para que nós tenhamos uma ideia simples dessa aproximação, eu gosto muito de usar esse exemplo. Imaginemos um lago sereno, límpido, transparente, e eu tenho duas pedras, uma nessa mão e outra nessa. E eu jogo uma pedra nesse lado e a outra. As duas se bateram? Não. O que aconteceu? Houve uma ondulação que se encontraram. Essa sintonia que é a penetração do campo áurico. Nós adentramos no campo áurico desse espírito desencarnado, como encarnado também, e ele adentra no nosso campo áurico. E aí nós vamos ter a sensação, o sentimento, a ideia, algumas vezes a visão, assim como eles também vão ter de nós. Então, muitas pessoas têm o medo da palavra incorporação, de perder o controle, de perder o sentido. Não é isso. Na FEIC, em especial, nós temos a escola A, a escola B. A escola A nós vamos ter todo o inicial, o processo da mediunidade, seja ela do passe, que é extremamente importante, seja ela do passe de cura, seja ela da antimagia, da anticoécia, né? Na escola B nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar esse processo mediúnico chamado como incorporação, ou melhor, a percepção da aproximação de determinadas entidades. Vamos saber distinguir, vamos saber entender a necessidade daquele irmão em sofrimento, muitas vezes, a maioria está em sofrimento, pedindo, estendendo as mãos para que nós venhamos a ajudá-lo, seja numa prece. Às vezes você, eu não sei ajudar, não sei como fazer. Meu irmão, na medida que você tem dentro de você a vontade de querer ajudar, se fazer a conexão com Deus, com os bons amigos espirituais, com o teu anjo da guarda, fazer uma prece, trazer a paz, a luz, o equilíbrio para aqueles irmãos. Eu gosto muito de uma situação que aconteceu comigo, com um amigo. Ele, uma vez falando comigo, que ele entrou no metrô e percebeu, né, um rapaz, uma fisionomia totalmente abalada, transtornada. E aí ele veio na mente dele fazer uma oração. E ele fez uma oração. Minutos depois, estações depois, ele voltou a olhar para a face desse rapaz e estava totalmente diferente, mudada, melhor. O que significa isso? Quantas vezes nós passamos ou estamos junto, próximo de pessoas, às vezes de familiares,
que estão totalmente desequilibrados, em rota de colisão, se deixando levar por certos sentimentos, pensamentos, daqueles piores que possamos imaginar, e não nos damos conta. Nós somos instrumento de Deus. Nós somos esses intermediários, interlocutores. Façamos uma prece. A prece tem uma força muito grande. Somos instrumentos de Deus. Vós sois deuses. E dentro daquilo que eu falei no início, tudo o que eu faço, vocês um dia farão. Dentro desse contexto, usando essa retórica, para que nós tenhamos essa compreensão, para que possamos bem realizar. Assim como nós vamos ter também médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns psicográficos, médiuns psicométricos e tantas outras mediunidades de ajuda, de socorro. Quantos? Podemos desenvolver? Sim, mas é importante o estudo, compreender, saber a responsabilidade, até onde nós podemos realmente fazer, até onde nós podemos realmente exercitar esse trabalho perante aqueles que pedem socorro. Em qualquer grau de mediunidade, nós podemos ser úteis. Não tenho dúvida. A mediunidade é facultativo a nós. Como também podemos ter médiuns de clareaudiência, clarividência. Tantas são as mediunidades. Chico Xavier, é interessante, Chico Xavier ele tinha todas as mediunidades. Logicamente que em função disso, o plano espiritual já tinha uma definição para o trabalho mediúnico dele. Qual era? Muito mais, como ele brincava muito, ser o carteiro. Mas isso não diminui, pelo contrário, teve uma missão linda, muito linda. Divaldo Franco é outro, que tem uma mediunidade até, diríamos, muito mais voltada para os ensinamentos que Jesus nos trouxe, do amor. Se nós bem percebemos a história de Divaldo Franco, a maior mediunidade dele foi o amor, o acolhimento, sem julgamento, sem qualquer contestação. Fez muito, ainda faz. Ele traz muita informação para a gente, com certeza. E o que nós fazemos? O que nós contribuímos muitas vezes? Jesus nos trouxe: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai os vossos inimigos. Quantas vezes pode ser uma entidade dessa, um espírito desse, que está às vezes nos acompanhando, ser rotulado equivocadamente por nós como um inimigo, como algo ruim? Muitas vezes nós estamos ligados a ele em função dos nossos atos de vidas passadas. Como Divaldo mesmo coloca, que ele ficou, imagina, 40 anos sendo acompanhado por aquele obsessor de vidas anteriores do mal que ele cometeu. E pelo amor ele venceu. Convido a vocês, quem não viu, assista o filme do Divaldo Franco. É uma mensagem muito linda para compreendermos o que é o amor. E aí Jesus traz, como um dos maiores mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas, amai o próximo como a ti mesmo. Estamos realmente amando o nosso próximo? Estamos realmente nos amando? Estamos fazendo aquilo que nos foi delegado? Assumimos a nossa responsabilidade? Mediunidade é algo santo, é sagrado, tem responsabilidades. Nós devemos entender isso. E o médium, eu já ouvi falar, pessoas falarem, melhor dizendo, que existem médiuns ou mediunidade melhor do que as outras. Não é bem assim. A mediunidade, na verdade, vai se dar em função da nossa conduta, do nosso conhecimento. Quanto mais eu tenho conhecimento, compreensão de todo esse processo, melhor médium eu serei. Melhor compreendedor de como exercer essa mediunidade eu serei. A maior capacidade nossa é o conhecimento. É colocar em prática isso. É amar. Amar indistintamente, como Jesus colocava. Muitas vezes nós limitamos o nosso amor
muito mais voltado ao nosso seio familiar, E aí, com isso, nós evitamos que tenhamos esse desenvolver com as pessoas, com o externo. Às vezes a nossa mediunidade de amor, ela pode ser praticada no asilo, no orfanato, com outras pessoas que precisam de um ombro amigo. Chico Xavier dizia muito, se aquela pessoa te busca, não é porque você muitas vezes tem uma capacidade de falar, mas sim de ter um ombro amigo, de saber respeitar. Às vezes você não fala nada e ela se sente gratificada porque alguém a ouviu. Isso é um amor ao próximo. É isso que nós precisamos entender. A nossa mediunidade é exercida muito mais pelo amor, pela compreensão, por aquilo que nós podemos e devemos fazer pelo nosso próximo. Irmãos, estamos chegando ao final de mais um encontro. Espero que vocês tenham compreendido o que significa ser médium, a mediunidade, e exercitarmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. E para finalizar, mais uma vez, convido a todos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento. Convido que fechem os seus olhos, respirem profundamente, elevem seu pensamento a Deus e vejamos, sintamos e percebamos as vibrações e as energias que nos circundam nesse momento. Obrigado, Pai amado. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade, por mais esse momento que nos concedeste, trazendo reflexões, palavras que possam ser esclarecedoras a cada um dos dois lados da vida. Que essas energias que nesse momento se produzem pelo nosso amor possam ser também direcionadas a tantos e tantos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, presídios, hospitais, debaixo de pontes, aqueles que sofrem a perseguição, o medo, a fome, principalmente aqueles, meus irmãos, que hoje, pela falta de conhecimento, de entendimento, praticam a maldade. Que esses possam ser tocados também, possam entender que podem estar sendo influenciados de forma a praticar o mal, que possam ser acolhidos. Que essas energias se tornem energias balsâmicas, regenerativas, curativas a todos nós. A esses irmãos que se encontram hoje em hospitais, diante de várias doenças, e principalmente essa conhecida como Covid, que tem trazido tanto medo, insegurança, que possa essas energias trazer o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a fé e a confiança no Senhor. E assim, felizes e agradecidos por tudo que nos concede, é que te pedimos permissão para dar por encerrada o nosso encontro, a nossa reunião no dia de hoje, dando todos juntos, graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, que Deus os abençoe, até um próximo encontro e muito obrigado. Fiquem com Deus.